Som. Boa noite, queridos. Boa noite. Coisa boa comemorar o Natal. Eu gosto muito de comemorar o Natal, comemorar a Páscoa. Duas datas fundamentais na vida daqueles que são cristãos. E agora, quando eu cheguei, o seu Oswaldo veio me perguntar sobre a data do Natal, se era realmente 25 de dezembro. E é claro que não é possível precisar exatamente a data em que Jesus nasceu. Então a cristandade escolheu uma data especial de comemoração e teria que ser um dos 365 dias do ano, e foi escolhido dia 25 de dezembro. Agora, o fundamental não é sabermos precisamente quando Jesus nasceu, mas o fato de que ele de fato nasceu, viveu, sua historicidade, a realidade de Jesus, nenhum historiador refuta, contesta hoje em dia. Jesus realmente veio a essa terra, existiu, esteve na Palestina, pregou a muitas pessoas, e como fruto dessa pregação, uma comunidade se levantou e se espalhou por todo o mundo e forjou a sociedade como nós conhecemos, suas instituições, suas noções de moral, suas percepções a respeito da vida, do sentido. É claro que nós não podemos dizer que todo mundo é cristão, mas o fato é que o cristianismo, que o evangelho, que Jesus, sua pregação teve um impacto tão profundo que nós dizemos antes de Cristo e depois de Cristo. Estamos no ano de 2022 ou 2021, depois de Cristo. Essa é a grande realidade. E é uma alegria para nós, porque isso não é só um fato histórico, é uma realidade existencial. É algo que nós experimentamos. O Natal nós experimentamos como um fato que transcende uma data. Por isso que nós nos alegramos no Natal, por isso que nós cantamos, por isso que nós compomos músicas, por isso que nós fazemos peças, por isso que nós ensaiamos cantatas, porque é uma realidade espiritual tão importante, tão fundamental para a nossa vida em todo o ano. E é uma alegria, principalmente quando a gente pode reunir a família, e a gente pôde reunir uma parte da nossa família nessa data. Está comigo, né, ou está conosco nesse final de semana o meu irmão, minha cunhada e a minha sobrinha. Também está a minha filhota, que estava lá em Porto Alegre, né, o Lucas também, meu genro. Então vou pedir para eles ficarem de pé, para o pessoal ver vocês e conhecer vocês. Giovanni, meu irmão mais velho, né, a Débora, minha cunhada, Sara, a minha sobrinha, e a Brenda e o Lucas, que vocês já conhecem. Muito bem. Que Deus abençoe. E estão conosco, nos visitando nesse final de semana. E isso é muito gostoso, a gente ri bastante, a gente se diverte, a gente abre o coração. É um tempo bem gostoso, né? A gente lamenta pelo Grêmio junto também, chora um no ombro do outro e tal. Todas essas coisas aí que é da família, né? O senhor gostou, né, seu Zé? Gostou, né? Bom, gente, vamos abrir as nossas Bíblias no profeta menor chamado Miqueias, capítulo 4, verso 1 ao 5. Miqueias, capítulo 4, verso 1 ao 5. Fala sobre o reino futuro do Senhor. E nós queremos falar hoje sobre as espadas que viram arados. Espadas que viram arados, ou armas que se transformam em instrumentos de trabalho. Essa é uma promessa do Senhor. É uma promessa que nós vemos na palavra de Deus e que tem um amplo significado. Nós queremos refletir nisso, que tem a ver com o Natal, com a promessa de Deus realizada em Cristo Jesus. Espadas que viram arados. Miqueias, capítulo 4, e verso 1 ao 5.
Diz assim o texto bíblico: nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Eu sempre gosto de situar historicamente aquilo que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui mais ou menos 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo. E nós estamos falando de uma palavra levada por um profeta em uma naçãozinha que é 1/3 do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de uma nação oprimida, dominada, escravizada, pequena, totalmente sem poder bélico, capacidade de enfrentar as grandes potências. Na época, a Síria, Babilônia, Pérsia, depois a Grécia, essas grandes nações. Uma nação que, na verdade, nunca foi uma potência dominadora do mundo. E nós estamos ouvindo um profeta, e quem ouvisse o profeta naquela época, diria que aquilo que ele profere, aquilo que ele diz, é de certa forma presunçoso falar aquilo. Presta atenção, nos últimos dias o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Algo muito grande. Israel, se levantará como uma grande nação e tal. E a pessoa, mas quem nós somos? Nós somos tão pequenos, nós somos nada. E aquilo é escrito ali. E aí, será elevado acima das colinas e povos de todo mundo irão até lá. Gente, que é isso? Povos irão até lá. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará como devemos viver e andaremos em seus caminhos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra sairá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá conflitos entre nações poderosas e distantes. Elas forjarão suas espadas para fazer arados. Eu gosto tanto dessa palavra. Eu gosto tanto, para mim ela tem um significado tão profundo nesse tempo. Quantos de nós desejam que as espadas se transformem em arados? Quantos de nós apreciamos que as armas sejam transformadas em instrumentos de trabalho? Essa é a promessa de Deus em um tempo novo, em um mundo que se constrói. Se nós queremos que um mundo novo se construa, se nós queremos andar no Espírito de Jesus, nós precisamos anelar dentro do nosso coração que as armas que matam, que destroem, que ferem, que separam, que partem famílias ao meio, que elas se transformem em arados. Que elas se transformem em uma fonte de cultivo, que elas se transformem em algo construtivo realmente, porque armas destroem indivíduos, mas arados constroem prosperidade das nações, das vidas das pessoas. É isso que está dizendo o profeta. Elas forjarão suas espadas para fazer arados e transformarão suas lanças em podadeiras. Que lindo isso, maravilhoso. As nações já não lutarão entre si, nem treinarão mais para a guerra. Todos viverão em paz, sentados sob suas videiras e figueiras, pois não haverá nada a temer. Assim prometeu o Senhor dos Exércitos. Embora as nações ao redor sigam seus deuses, nós seguiremos o Senhor, nosso Deus, para sempre. Amém? Glória a Deus. Gente, que palavra maravilhosa que nós precisamos situar dentro de toda a mensagem do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E é isso que eu quero colocar nessa noite. Falando sobre um conceito bíblico, uma palavra bíblica fundamental para o nosso entendimento daquilo que Jesus fez, que se chama palavra paz. Só que a nossa palavra paz, ela é insuficiente para conseguir exprimir o conceito e o entendimento do que era paz para os judeus, paz para Deus. Por isso eu quero usar a palavra
original, assim como quando falei sobre arrependimento, falei de metanoia, porque o arrependimento a gente não consegue entender. E a palavra para paz se chama Shalom. Vocês conhecem muitas igrejas Shalom, né? Batista Shalom, igreja não sei o que Shalom, tudo tem comercial Shalom. As pessoas são apaixonadas pelo nome Shalom. Não sei se todo mundo entende a amplitude do conceito de Shalom, mas Shalom é algo muito fundamental dentro do Antigo Testamento. Shalom era uma expectativa que havia dentro do povo de Israel daquilo que o Messias iria fazer. O entendimento do povo de Israel a respeito da vida e da realidade é que a realidade estava num plano de caos. A realidade ela estava quebrada. A realidade estava partida. A realidade era uma realidade caótica, desorganizada, longe do ideal. E dentro do coração das pessoas havia e ainda há um anelo do momento em que essa realidade ela vai ser reconstruída. As coisas vão ser colocadas no lugar. E quando elas forem colocadas todas no seu lugar, quando elas forem todas colocadas no seu lugar, aí então as pessoas vão experimentar aquilo que se chama Shalom. Shalom é um estado de vida, é uma construção de realidade na qual todas as coisas estão no seu devido lugar. Quando a gente olha para o começo da Bíblia, quando você vai ler lá Gênesis capítulo 1, você diz que antes que Deus criasse, a terra era como? Lembram disso? A terra era sem forma e vazia. Era um caos, era uma desorganização, era algo vivo, mas não organizado. E aí então, a voz de Deus falou para essa realidade e a realidade começou a se organizar. As coisas começaram a entrar no seu lugar, quer dizer, teve dia, teve noite, teve águas, teve terra seca, teve animais, teve homem, teve mulher e teve a construção de um jardim. Aquilo que era sem forma e vazia se transformou em um jardim. Um jardim bonito, um jardim frutífero. E nesse jardim nós podemos dizer, Shalom. Todas as coisas estavam no seu devido lugar. E aí entra o homem. O homem com sua rebeldia, o homem com a sua teimosia, o homem com a sua pretensão de ser Deus, ele constrói uma nova realidade, que é a realidade do caos. E quando ele constrói essa realidade do caos, os profetas começam a falar uma palavra divina, porque Deus chama de novo e diz, olha, esse mundo é caótico, há uma Shalom que vai acontecer, algo novo vai acontecer da parte do Senhor, e vai vir alguém que vai construir essa Shalom, que é aquele chamado Príncipe da Paz. O nosso Jesus não é um Jesus belicoso, o nosso Jesus não é um Jesus assustador, o nosso Jesus que veio no Natal como criança é aquele que é chamado Príncipe da Paz. É aquele que faz aquelas coisas inesperadas como transformar espadas em arados, lanças em podadeiras, porque é dessa forma que se constrói Shalom. A Shalom ela é construída quando se transforma espadas em arados, lanças em podadeiras. É isso que nos diz a palavra de Deus. Porque é impressionante a capacidade do homem de tirar as coisas do lugar. É impressionante a nossa capacidade. Às vezes está tudo bem, exemplo, né? Você está em casa, está tudo certo, está tudo, sabe, no seu lugar. Está tudo no seu lugar, e quando eu digo que está tudo no seu lugar, estou falando, tudo organizado, é um estado de espírito, e aí daqui a pouco alguém tira a ordem de tudo que está ali. Alguém fala uma palavra que não deveria falar, alguém faz uma acusação que não deveria fazer, alguém rompe com um comentário desastroso, e toda a Shalom é destruída
de uma hora para outra, porque nós temos essa capacidade de destruir a Shalom tão fortemente. Então Jesus, e é tão assim, que alguns historiadores já disseram, que eu fiz até anotação aqui, os últimos 3.421 anos, 3.421 anos, nós só tivemos 268 anos sem guerra. Já pensou isso, gente? É mais ou menos assim, ó, para cada 1 ano de paz entre os homens, tivemos 9 anos de guerra. E outros historiadores ainda dizem que esse número é muito positivo, porque é bem provável que nós nunca tivemos um só ano em que não houvesse alguma guerra em algum canto dessa terra entre os homens. E a gente diz, é assim mesmo. A gente diz assim porque o nosso coração está já doente. O normal deveria ser a paz. O normal deveria ser um mundo que é tão frutífero, que é tão rico, que é tão cheio de possibilidades, que tem ouro, que tem prata, que tem minérios, que tem alimentação, que tem produção recorde de grãos. O certo seria de que todo mundo comesse. O certo seria que as pessoas se contentassem com aquilo que tem, porque tem o suficiente. O certo seria que quem tem o suficiente para viver não quisesse ter 500 vezes mais, 2.000 vezes mais do que aquele que está do outro lado. O certo seria que as pessoas tivessem sua parte na terra e ficassem contentes com seus metros quadrados, mas o ser humano não tem. O ser humano carrega dentro de si o caos. E por isso a Bíblia diz que haveria aquele que viria para a terra trazer Shalom, quer dizer, restaurar a ordem perdida para o caos. E isso, gente, é algo que começa a partir do espiritual. É algo que começa a partir do espiritual. Não há como termos Shalom, eu e vocês, na nossa vida, de forma permanente, de forma estruturada, de forma segura, se a nossa vida espiritual ela não está acertada, se a nossa vida espiritual não está embasada no príncipe da paz. Se a minha vida não está depositada, fundamentada no príncipe da paz, todas as outras coisas em mim, no meu coração, tendem à desordem. Agora, e vejam só, eu quero dizer uma coisa para vocês, porque muitas vezes as pessoas separam isso, fé e obediência. E eu quero dizer para vocês que a fé, ela está estritamente ligada com a obediência. Quando nós obedecemos a Deus, ou seja, quando nós estabelecemos a ordem de Deus para a nossa vida, nós demonstramos que cremos em Cristo. E quando nós cremos em Cristo de fato, nós estabelecemos a ordem de Deus para as nossas vidas. Por isso que é tão fundamental, quando há uma experiência pacificadora da nossa alma com Deus, a ordem que é colocada no meu espírito, ela começa a ser transportada para as outras dimensões da vida, porque existem muitas outras dimensões da vida, as quais o príncipe da paz quer reinar, as quais o príncipe da paz quer colocar sua ordem, porque há uma necessidade de ordem em todas as dimensões da nossa vida. Por exemplo, a nossa vida econômica. A nossa vida econômica, quando nós estamos em paz com Deus, quando nós temos pacificação dentro do nosso coração, nós encontramos ordem na nossa vida econômica. Vou dar um exemplo, para você entender como tudo tem ordem. Eu só vou dar um exemplo básico. Ordem na vida econômica, o que é? Basicamente, é você gastar aquilo que você ganha. Isso é ordem. Quando você gasta mais, estou dando só um exemplo básico, tá? Quando você gasta mais daquilo que você ganha, você começa a entrar no caos. Primeiro, você fica ansioso. Segundo, você deixa o cara para o qual você deve ansioso também, porque ele fica com medo que você não vai pagar ele.
E terceiro, que você deixa a sua família ansiosa, porque ela não sabe se vão ter as coisas, porque você não está pagando as suas contas. Então, entendeu como é que é? Quando eu tenho paz com Deus, quando o príncipe da paz reina na minha vida, essa paz vai lá para dentro da minha vida econômica. Porque Ele é capaz de trazer shalom, Ele é capaz de restaurar o que está quebrado e colocar ordem na minha vida econômica. E não somente na minha vida econômica, na minha vida sexual. As pessoas falam muito e criticam muito e dizem que o cristianismo é um opressor da vida sexual das pessoas, que o cristianismo tem posições e princípios muito firmes quanto ao casamento, quanto ao relacionamento entre as pessoas. Mas vejam só, aonde existe a promiscuidade e aonde o casamento não é valorizado, você pode prestar atenção, onde o casamento não é valorizado e onde a promiscuidade toma conta, o caos se estabelece nas relações entre as pessoas. Aquelas pessoas que dizem, eu tenho um espírito livre, portanto não me submeto a esses princípios retrógrados, experimentam uma vida caótica. Agora, aqueles que entendem que Jesus é o príncipe da paz e que traz shalom, que o casamento é shalom para a sociedade. O casamento é shalom para a sociedade. O casamento e o relacionamento de seriedade, de respeito, de reconciliação, porque a Bíblia traz reconciliação entre homem e mulher, não traz guerra entre homem e mulher. A Bíblia busca a reconciliação, diz que Jesus veio trazer reconciliação, por quê? Porque Jesus veio trazer shalom, tudo no seu lugar, porque homem e mulher não nasceram para brigar. O homem não deve oprimir a mulher como oprimiu muitos anos, mas a mulher também não deve olhar o homem como inimigo. Eles devem viver debaixo da justiça de Deus, da paz que se estabelece através da shalom. Dou a vocês a minha paz, deixo a minha paz eu dou a vocês. Não dou como o mundo a dá. Não dou como o mundo a dá. Não dou com aquela superficialidade, mas com profundidade. Shalom de Deus para a nossa vida. Shalom de Deus para o nosso corpo. O corpo tem uma ordem também. Não tem uma ordem, você precisa descansar. Você precisa se alimentar bem. Você precisa se cuidar. Agora, quando você não respeita a ordem do corpo, o que acontece? Caos. Você não consegue dormir direito. Você se cansa toda hora. Você fica doente. Por quê? Porque o corpo tem uma ordem. Romper a ordem de Deus é quebrar com a shalom. Quando temos a Jesus como príncipe da paz, Ele ordena até mesmo a maneira como nós lidamos com o nosso corpo. Você pode ver que uma pessoa que recebeu a Cristo verdadeiramente começa a se cuidar. Antigamente, entendeu? Uma pessoa que não conhece a Jesus, que não tem o príncipe da paz, que não tem o seu coração pacificado, começa a cometer excessos. Porque os excessos, eles são consequência do desespero do coração. O desespero do coração faz com que as pessoas cometam excessos. Agora, quando a pessoa encontra a pacificação em Jesus, que é a coisa mais fundamental do mundo, ele encontra shalom e ele aprende a cuidar do seu corpo. Ele aprende a ter limites com as coisas. Ele se torna uma pessoa que exala esse cuidado e essa ordem de Deus, que é a shalom de Deus. Agora, essa shalom também vem para a nossa família. Quando a família, né, nós temos estudado isso muitas vezes aqui na igreja, que a família tem suas ordens. Tem suas ordens. Uma família tem hierarquia, uma família tem que ter o princípio de dar e receber, a família tem que expressar a realidade do pertencimento. Todos esses são conceitos bíblicos, porque Deus colocou essa ordem. Quando nós entendemos o príncipe da paz, recebemos o príncipe da paz, cremos de fato, nós começamos a respeitar as hierarquias. Pai e mãe são chefes de família. Os filhos respeitam os pais, honram os pais. Então,
as pessoas que fazem parte da família, elas se tornam pertencentes ao perdão, à inclusão daqueles que foram excluídos. Então isso estabelece a ordem dentro da família. Por quê? Porque Cristo é o príncipe da paz, e a paz se estabelece pela ordem de Deus na nossa vida. Então o Natal representa isso mais do que qualquer outra coisa. E é tão interessante um texto bíblico que diz o seguinte: portanto, uma vez que pela fé somos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Isso Romanos 5:1. E ainda diz o seguinte: e por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Amém, queridos? E vejam só, a obra que Jesus fez na terra, presta bem atenção naquilo que Jesus Cristo fez na terra, e você vai ver como ele foi consertando as coisas que estavam fora de ordem. Primeiro, Jesus curou as pessoas. Estamos falando do corpo agora há pouco? Jesus curou as pessoas, porque as pessoas estavam doentes, havia uma desordem, as coisas estavam fora do lugar. Jesus também incluiu aqueles que estavam excluídos, aqueles que eram excluídos da fé, os leprosos, as prostitutas, os pecadores, os publicanos. Jesus os inclui e diz: há um lugar para vocês no reino. Então Jesus restaura aquele muro de separação e chama todos, religiosos, não religiosos, para debaixo do reino, que é o reino de paz e de ordem. Quer dizer, Jesus vai trazendo a ordem, vai colocando a ordem em cada coisa. Ele vai pregando e vai mostrando os caminhos. Como são os caminhos? Nunca antes ninguém tinha falado e testemunhado a respeito do amor. Hoje se fala tanto do amor. Vocês acham que essa influência do amor é da onde, gente? Da onde que as pessoas acham que o amor é tão importante? Que o amor é a coisa mais importante? Vocês acham que isso vem dos romanos? Vocês acham que isso vem dos gregos? Vocês acham que isso vem dos babilônios? Não, isso vem de Jesus. Jesus Cristo é que disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E deu testemunho mais radical a respeito disso do que qualquer líder, do que qualquer oportunista, porque ele não deu palavras, ele deu a sua própria vida. Por meio do estabelecimento de uma nova ordem em cima da paz, da ordem e do amor, Jesus então estabelece uma shalom através dele. Através dele, da sua obra profética, da sua obra dentro da terra, e quando ele chama cada um de nós, ele estabelece uma nova ordem mundial a partir da shalom. Então não há shalom fora de Jesus. É em Jesus que nós somos potencializados para viver uma vida de paz. É em Jesus que somos pacificados com nossas histórias tristes. É em Jesus que nós somos pacificados dos erros que cometemos. É em Jesus que nós somos ordenados a ponto de sermos capazes de conviver com o outro, de perdoar o outro, de abraçar o outro, de resolver nossas dificuldades. Olha, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, isso é tão prático, que Jesus construiu em nós um povo de paz. Nós temos que ser o povo da paz. Temos que ser o povo, eu e vocês como cristãos, não somos o povo da guerra, nós somos o povo que persegue a shalom de Cristo nesse mundo. Porque Cristo construiu isso no seu ministério e nos chama, cada um de nós, que somos parte do povo dele, a construirmos nossa vida como um protótipo da shalom, um renovo da humanidade, e as nossas comunidades construindo em cima da shalom. Então, eu me lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, nessa igreja nós tínhamos muitas guerras, muitos problemas, e eu me lembro que
as reuniões de ministério altamente tensas. Uma das primeiras reuniões que eu tive aqui de ministério, uma reunião, a gente sentia assim, um clima de guerra, um clima assim, de desentendimento, de má vontade uns com os outros. Então, a gente percebeu, puxa, nós precisamos trabalhar uma liderança pacificada, uma liderança que fala a verdade, mas se respeita, que cuida, que anda dentro das ordens de Deus, do reino de Deus. Uma liderança que se ama, para que também possamos ter um povo que se respeita e que busca caminhar com um objetivo sempre em mente. Nós temos que construir a Shalom. Você precisa construir a Shalom, você precisa ser um veículo da Shalom no seu trabalho. Uma vez que você foi pacificado, você já sabe quais são os caminhos da Shalom ali naquele lugar onde você está. Se as pessoas não são cristãs na sua volta, você pelo menos pode proclamar as ordens de Deus ali naquele lugar. Uma das coisas é a justiça. O povo de Deus é um povo que se alegra com a justiça, com as coisas, cada um receba aquilo que lhe é devido. Justiça é isso, é dar a cada um aquilo que lhe é devido. E o povo de Deus tem que ser isso em todo lugar. Justiça. Não é justiceiro, não é vingança, mas não é aquela justiça, diz assim, eu vou me vingar daquela pessoa. A justiça como a ordem de dar a cada um que lhe é devido. Você está no trabalho? Quem trabalha merece. Quem trabalha bem, merece ganhar bem. Você não acha isso? Você quer ganhar bem, né? Quantos aqui querem ganhar bem? A Shalom é isso, é abundância de vida. Essa vida abundante. E vida abundante envolve bons salários. Todo mundo quer ganhar bem, hein? Ah, beleza. Agora, quantos de nós estamos dispostos a pagar bem? Ah, só uma mão, duas. Ah, meu Deus. Nós queremos ganhar bem, mas não queremos pagar bem. Não tem como, né? Vocês viram como é que é? Olha como Jesus precisa trabalhar na nossa vida. Precisa. A mentalidade capitalista diz o seguinte: você tem que espolhar o máximo das pessoas, tirar o máximo delas, pagando o mínimo possível. Agora, uma mentalidade cristã converte a mentalidade capitalista. Não é? Eu quero ganhar bem, mas eu quero também que o meu próximo ganhe bem. E eu vejo que isso está pouco convertido aqui, hein? Porque não vi ninguém querendo pagar bem. Todo mundo quer ganhar bem. Como é que nós podemos construir uma Shalom se só nós queremos ganhar bem? Como nós podemos construir Shalom assim? Não tem. Entendeu como é que é? Às vezes, mas eu quero paz. A paz se constrói com uma mentalidade que olha para si mesmo, mas olha para o outro. Que restaura relações, que diz, eu quero para mim, o bem que eu quero para mim, eu quero para o outro, eu quero a ordem de Deus estabelecida. E é assim que Jesus age, porque nós temos uma mentalidade, nós não conseguimos ler a Bíblia de uma forma contextualizada. Nós olhamos que Jesus vai vir, tem a segunda vinda de Jesus, que Jesus quer executar a sua justiça, a gente fica esperando, sentado, que Jesus vai vir e vai fazer tudo, e nós não temos nenhum papel nisso. Não, Jesus veio formar um povo que, pacificado com Deus, tem a capacidade de, espiritualmente, fazer uma reconstrução nos lugares onde está, em ser um paladino, ser um defensor da Shalom, um construtor, um edificador, um engenheiro também, dentro dos lugares onde está, da Shalom. É isso que Jesus nos chamou, nós somos o povo da paz. Isso é uma coisa muito prática. Não é um estado assim que a gente vem para a igreja e diz, eu vim para a igreja para buscar a minha paz. Que coisa religiosa, que bonito. Mas, quando você olha o Antigo Testamento, você olha o Novo Testamento, é tudo muito prático. Vai ler ali no livro de Tiago. Tiago exorta os ricos. Paguem os pobres. Sejam generosos. Olha só.
Quer dizer, a Bíblia, ela não tem compromisso nenhum com nenhuma ideologia, nem de capitalismo, nem de comunismo, nem de socialismo. A Bíblia tem um compromisso com a justiça e com a Shalom. É essa Shalom. Jesus é o príncipe da paz. E ele nos convoca a viver dessa forma. Pacificados com ele, nós temos as condições de construir um mundo diferente. Pacificados com ele, nós podemos experimentar paz na nossa vida econômica, paz na nossa vida familiar, paz na nossa vida com os nossos vizinhos, porque nós conhecemos os caminhos da reconstrução. Nós construímos, nós entendemos o caminho da ordem. Nós, pacificados com Deus, nós começamos a criar um gosto pela ordem de Deus, em vez de sermos os disseminadores do caos. Porque quando Deus fala a um coração, quando Deus fala o meu coração, fala o teu coração, ele coloca a ordem, como ele colocou ordem em todas as coisas criadas. Faça-se a luz, faça-se o homem, faça-se os animais, separe-se o dia e a noite, separe-se aquilo que é seco, aquilo que é a água, as águas, dia, as ordens, as estações. Quando Deus fala isso e fala isso para mim, para o teu coração, ele estabelece a ordem. Nós começamos a querer a ordem. Você sabe que até o nosso quarto muda quando a gente tem Jesus. A ordem se estabelece até no quarto. Porque aquilo que nós temos no nosso coração se reflete fora. Sabia disso? Aquilo que temos no nosso coração se reflete fora. Quando a nossa vida está assim, tudo que está na nossa volta está assim. Tanto as coisas que nós usamos, quanto nossos relacionamentos, quanto a nossa vida. Então, nesse tempo de Natal, nós temos que refletir nisso. Nós temos que entender que nós somos filhos do príncipe da paz. E a Shalom é a ordem restaurada. E Deus convoca a mim e vocês para restaurar aquilo que está quebrado, como veículos, como instrumentos da Shalom de Deus. Você é um instrumento da Shalom de Deus. Então, vamos colocar ordem naquilo que Deus te mostrou. O que Deus te mostra agora que está desordenado? O que hoje tu enxerga diante da tua vida que está fora do lugar? O que você vê e diz, isso aqui está um caos, isso aqui precisa ordenação, isso precisa uma reconstrução. Então aquilo que você vê, se você tem recebido a Jesus, diga para Jesus nessa noite, Senhor, que eu seja um instrumento de construção da Shalom na minha vizinhança, na minha vida econômica, na vida econômica da minha família, na minha família, aonde eu estou, porque é isso que Deus quer, que nós sejamos o povo que reconstrua, que nós sejamos o povo que coloque em ordem aquilo que está diante de si. Deus não nos chama para mudar o mundo, Deus nos chama para mudarmos aquilo que está diante dos nossos olhos, aquilo que se oferece diariamente para nós, aquilo que é a nossa possibilidade, aquilo que está à nossa mão, para que a gente possa reconstruir e possa dizer, eu sou um canal da Shalom de Deus nesse mundo. Porque toda vez que nós colocamos as coisas em ordem, a gente se transforma nessa gota d'água que possibilita a Shalom. Que coisa boa que no lugar onde você vai, as pessoas dizem, puxa, ficou um perfume aqui de paz, ficou uma ordem, ficou algo gostoso. Eu sei que tem gente que gosta de destruir, mas a gente vai tirar os olhos dessas pessoas, a gente vai focar nas possibilidades que nós temos de construção, de colocar as coisas no lugar para a glória de Deus. Porque Ele fez isso com a gente, Ele deu o passo da paz. A paz dá trabalho. A paz dá trabalho, gente. Não pense assim, eu quero paz na minha vida. Dá trabalho. Está disposto a trabalhar pela paz? Amém? Não é aquela questão das propagandas de final de ano, dê uma chance à paz. Não tem nada a ver com dar chance à paz. Tem a ver com
pacificar seu coração diante de Deus e, uma vez pacificado diante de Deus, se transformar no canal de Deus nesse mundo para colocar as coisas em ordem. Trabalhar mesmo. Trabalhar pela justiça, trabalhar pela reconciliação. Tem gente brigando na sua volta? Seja canal de reconciliação. Em vez de botar a lenha na fogueira, em vez de ficar atiçando, em vez de ficar levando e trazendo, reconcilia. Você é canal da paz quando você faz isso. Você é canal da paz quando você tem gentileza. Você é uma pessoa gentil. Ser cristão, ser gentil. Você tem que aprender a exceder, a ser excelente na gentileza. Para além do normal, você tem que ser gentil, agradecer, falar. Você não sabe, gente, como pequenas coisas disso fazem a diferença na vida das pessoas, você não tem ideia. Você vai, experimenta você ir no supermercado, tá? Você vai no supermercado, você compra, a caixa te atende, você pega as suas compras e você diz para a pessoa que o teu domingo seja muito abençoado, ou que tu tenhas um bom domingo. Diz isso em alto e bom som, você vai ver um sorriso por parte da pessoa. Ah, muito obrigado, para o Senhor também. Uma coisa tão pequena, mas a gentileza constrói a paz. Uma outra coisa que constrói a paz é a paciência. Às vezes as pessoas se atrapalham. O que foi outro dia? Agora estou tentando me lembrar uma coisa que me fizeram. Outro dia eu fui comprar os salgados na padaria. Estava assim, né? Como todos os lugares no Natal, dia 24. Chegou lá, tinham 10 meninas atendendo e mais 20 pessoas ali na volta esperando. Aí eu pedi os salgados, fiz a minha lista, dei para ela, ela me entregou. Aí eu cheguei lá, cheguei em casa. Meu irmão disse que eu sou canguinha, mas eu também estou ligado, né? Não, mas não vou rasgar dinheiro. Aí eu fui lá e contei os salgadinhos. Está faltando 20 salgadinhos aqui. E aí eu olhei e digo, me dei conta de quais eram os salgadinhos que estavam faltando, os 2 tipos que estavam faltando. Aí voltei lá. Mas como que eu voltei lá? Primeiro eu acreditava que eu acreditava que tinham se enganado. Tive boa fé. E segundo, fui na paciência. Paciência. Digo, eu não vou me estressar com isso aqui. Aí cheguei e disse para a menina, olha, comprei aqui, vamos conferir. De repente ela não me cobrou. Pode ter acontecido, né? E também não colocou. Ou pode ter me cobrado. Dá uma olhada aí na nota. A mulher puxou a nota, olhou. Disse, não, ela te cobrou realmente. Eu vou pedir para ela. Ela nem questionou. Eu vou pedir para ela. Chegou, não, fulano tal... Coloca aqui, faltou tal e tal salgadinho. Foi lá, me deu os 20 salgadinhos que estavam faltando. Voltei para casa sem estresse. Mas hoje em dia, as pessoas já vão metendo o pé na porta. Entendeu? Só mete o pé na porta. Você está a fim de me roubar? Pá, mete o pé na porta, já esculhamba, já cria um climão. Gente, paciência, já disse alguém, é a ciência da paz. Paciência. Eu não sou um grande exemplo de paciência, eu não sou uma pessoa paciente, mas eu entendo que se eu quiser construir a Shalom, eu preciso ter paciência. Com qualquer um, na minha família, com as pessoas. Toda vez que eu vou corrigir o meu filho, minha filha, sem paciência, eu ateio o fogo dentro da minha casa. Sempre assim. E a mesma coisa eles comigo. Se eles falarem atravessado comigo, sem paciência... Não é assim? Não é assim na casa de vocês? Não sei. De repente a casa de vocês é mais abençoada, mais elevada. Mas a minha casa é assim. Você chegou, falou com o filho atravessado, porque não é porque nós somos pais que nós temos direito a falar atravessado. Não é? Vocês não acham? Não temos direito a ser grosseiro. Então, às vezes fala, joga aquele fogo, já recebe uma resposta, e a resposta é mais forte. Entendeu? Paciência para a construção da paz, porque entendemos, nosso coração está pacificado com Deus, para quê então? Vamos crer no melhor, vamos esperar no melhor, e vamos deixar Deus nos usar para a construção da paz, da Shalom nesse mundo. Amém? Vamos ser canal da Shalom?
Vamos colocar em ordem aquilo que está em desordem, aquilo que está na mão. Vamos colocar ordem. Aquilo que Deus nos possibilita, ainda que seja pequeno, vamos fazer. Não vamos nos eximir. Não vamos dizer, isso aqui não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, não. Está na mão para fazer? Faz. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. E a música? Não. Esqueceram. Bueno. Tranquilo. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus que Ele tem trazido paz ao nosso coração. Ele é o príncipe da paz. Eu quero ser canal do príncipe da paz nesse mundo. Eu quero ser canal da reconstrução que Deus começou em Cristo e continua no coração dos homens que têm boa vontade. Né? Que diz, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Quem são os homens que Deus quer bem? Aqueles que se comprometem com a shalom dEle nesse mundo. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela alegria que Tu nos proporcionas no Natal. A Tua visita, a Tua presença em nós, Senhor, é algo maravilhoso. É algo que faz com que a gente transborde, Senhor. É algo que dá sentido às nossas reuniões familiares. É algo que nos dá esperança para o futuro. É algo, Senhor, que nos dá sentido para a vida. Muito obrigado por aquilo que Tu fizesse em nós. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos colocar toda a nossa esperança em Ti. Porque sabemos, os homens, os políticos, os líderes desse mundo, eles não têm, Senhor, capacidade de colocar ordem nesse mundo. Mas Tu, Senhor, Tu és aquele que é capaz de colocar ordem no nosso coração. E colocando ordem no nosso coração, colocar ordem no nosso mundo. E nós contamos com a Tua graça, Senhor. Eu oro por aquele que chegou aqui nesse lugar com a vida desordenada, talvez profundamente desordenada. Eu oro que eles possam, que essas pessoas que chegaram aqui possam encontrar paz contigo, em primeiro lugar. E entendo paz contigo. Possam ter o poder, a visão, o entendimento de construir a paz ao seu redor. Oh Deus, que possamos nos dar esse trabalho, possamos ter esse compromisso, e fazemos esse compromisso, Senhor, de colocar em ordem aquilo que está diante de nós, para sermos, Senhor, Teus canais, sermos Teus instrumentos de paz nesse mundo, de shalom, para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Eu quero ser um canal da paz de Deus. Por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Aleluia. Graças a Deus. Que nossas espadas se convertam em arados. Que nossas lanças se transformem em podadeiras, para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Podemos nos sentar em nome de Jesus.